¿Cuántos errores? Samtu, you okay there with the translation? ¿Cuántos errores cometemos en nuestra vida? Porque a veces somos precipitados en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras atitudes. Y hoy yo quería hablar un poco sobre esto, el valor inestimable del silencio, el valor inestimable del silencio. Yo no estoy aquí hablando de un tema de aquellos que les gusta chismear. No, no es esto. Porque aquellos que les gusta chismear también deberían estar en silencio. Pero esto que estoy hablando hoy es diferente, es algo diferente. El silencio en el sentido de una reflexión. El silencio en el sentido de separar para pensar en lo que se va a hacer. Entonces, el valor inestimable. Yo creo que tenemos ahí este slide para poner ahí el tema de nuestro... Muy bien. El inestimable valor del silencio. Yo quiero leer con los hermanos nuestro texto básico. Son apenas 3 versículos que está en el libro de Nehemías 2, de 11 a 13. Nehemías 2, de 11 a 13. Dice que llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé a los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Rosendo, ¿quién era Nehemías? ¿Quién era este hombre, hermana Amparo? ¿Quién era este Nehemías? Nehemías, cuando nosotros miramos que él era el copero del rey de Persia, tal vez, Vicente, usted pensa, pastor, era nomás el hombre que servía el vino ahí para el rey, o un cafecito descafeinado, de Starbucks de Persia, no. Nehemías era un hombre muy importante. A veces, hermanos, pensamos que los coperos del rey, aquellos que trataban de experimentar la comida o la bebida, a ver si estaba envenenado o algo, que era cualquier persona, era gente muy importante. Nehemías era muy próximo del rey. Y todas las veces que miramos a Nehemías, algo me llama la atención. Usted imagina, por ejemplo, que el rey te llama a Daphne y dice así: Daphne, yo miro que tú estás un poquito triste. ¿Qué puedo hacer por ti? Un rey preguntando esto. Y esto pasó en la vida de Nehemías. Y Nehemías entonces, antes de contestar, dice la palabra de Dios que él oró al rey de los cielos. Esa es la primera vez que miramos a un hombre que tiene la condición de pedir lo que quieras. Y él entonces dice: voy a orar primero. Él se silenció. La segunda vez que miramos a nuestro hermano Nehemías, fue ahí, en este versículo, cuando él después contesta al rey: sí, Señor, yo estoy triste porque los muros de mi ciudad están destruidos, mi ciudad está acabada, fue quemada. Y el rey entonces
dice este versículo que Él envía a Nehemías. Él sale de noche y empieza a observar. Y esta es la segunda vez que Nehemías no hace algo precipitado. Siempre en silencio. En mi país hay un estado llamado el estado de Minas Gerais. Dice que los mineros son los calladitos, pero que consiguen más las cosas. No sé si en México tiene un estado así. Aquellos que son bien calladitos, pero poco a poco consiguen lo que quieren. En Brasil, así son conocidos los de Minas Gerais, los mineros. ¿Por qué el silencio es bueno? ¿Por qué refletir es bueno? ¿Por qué no actuar impetuosamente es bueno? Porque quando Neemias chegou a Jerusalém, hermanos, toda a cidade estava. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este hombre? En primer lugar, quando nosotros valoramos o silêncio, valoramos pensar em que fazer, valoramos analisar as situações, o ponto número 1, não nos expone a la vulnerabilidade. E aí está este slide. Não te deja vulnerável, porque a vezes, hermanos, hablamos de más e nos olvidamos de que temos enemigos. Havia 3 homens allá que eram enemigos de Neemias: Sanbalat, Tobias, Gesem. Estes 3 homens eram inimigos. Se nós não tomamos cuidado, e se nós não somos discretos com nossa vida, hermanos, a vezes o inimigo vai tomar essas informações e te vai perjudicar. Eu estava pensando em quantos problemas existem hoje com parejas, com pessoas que não são parejas, com adultos, com ninhos, por causa das redes sociais. Já parou para pensar? Há pessoas que não conseguem mais fazer nada sem publicar em las redes sociais. Há pouco tempo atrás, um niño publicou algo em la rede social e é uma coisa um pouco anormal. Ele, em sua privacidade, ele recebeu 10,000 comentários malos. Em la outra manhã, ele estava morto, se suicidou porque não aguentou. Eu quero dizer, hermanos, o problema de não sermos como Neemias. Neemias chegou a Jerusalém, ele estudou. Você pode mirar no versículo que ele observou. Ele não falou muito. Ele começou a cuidar de seu negócio calmada e discretamente e silenciosamente. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu não hablo muito de minha vida porque pode dar um jinx, pode dar errado, não sei. Como se diz isso, Lupita, em espanhol? Não vou falar algo porque as malas vibras, ou não vou falar que estou fazendo, não sei. Pero eu quero dizer, será, hermanos, que a exposição total de nossa vida, quem pode fazer algo de malo? Será que há inimigos? Vamos a mirar o que diz Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rei, ni en lo secreto de tu câmara digas mal del rico. Ou seja, não está dizendo del rei ou del rico especificamente. Está dizendo de pessoas que não são discretas, que hablam de qualquer coisa, porque as aves del cielo levarão a voz e as que têm alas harão saber a palavra. Por esto, a vezes, um secreto é descoberto e nadie sabe quem lo hizo. ¿Sabe quem lo hizo? Las aves del cielo, los demonios, muchas veces. E muitas vezes, a vida da pessoa é completamente destruída porque não há esta discrição que houve em Neemias. Cuidado, porque se nós hablamos demais e não guardamos o silêncio, nós nos estamos ponendo vulneráveis. Segunda lição que eu quero dizer nesta manhã: Deus habla
más alto en nuestro silencio. Hermanos, eu me quedo pensando que, a vezes, nós somos tão movidos, tão ativos, que Deus está aí, esperando. Mira, e Pablo diz, mas o Senhor, está bem, Pablo, eu te vou esperar. E aí, depois eu vou falar. Mira o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o seguinte: porque assim dijo Jehová el Senhor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. E não que existe. Ou seja, en esta paz que viene del Señor, no es en la preocupación, no es en hablar de más, no es en estar ahí, hermanos, preocupados, hablantes como si fuéramos unos locos. No, Dios dice que es en descanso, en reposo, en silencio, en quietud y en confianza. Pero como nosotros no quisimos, mira que dice el versículo 18, dice la palabra de Dios, por tanto Jehová esperará también. Ou seja, mientras estamos aí como loucos, aí falando e a vezes revelando planos, e o inimigo está escutando. O silêncio, a vezes, hermanos, é a melhor arma. Temos a necessidade de esperar em silêncio. Eu me acuerdo quando Elias, o profeta Elias, estava na caverna, verdade? O que passou? En aquella caverna, vino el Señor y hubo un terremoto, hubo un fuego mucho, hasta que el Señor vino, no vino en el terremoto, no vino en el fuego, pero Él vino en un susurro tranquilo, en el silencio. El apóstolo Pablo, cuando fue convertido al Señor, él hacía muchas cosas, él quería pelear ahí en Antioquía, él quería hacer muchas cosas y el Señor lo envió 10 años para Arábia, para aprender a estar em silêncio. E eu pergunto, irmãos, como Deus nos habla? Deus nos habla, em primeiro lugar, por sua palavra. Deus nos habla por la oração. Deus nos habla por instrumentos que Ele escolhe. Por que eu estou falando isto aqui del púlpito como uma palavra, como mensagem especial para nossas vidas? Porque necessitamos aprender como homens de Deus. Neemias hubiera hecho tanto barulho, ele tinha uma comitiva real, ele tinha os servos del rei, ele tinha recursos, ele tinha todo. Pero a Bíblia diz que Neemias optou por la discrição, por el silêncio. Como foi que Jesus tratou el silêncio? Em Juan capítulo 8, trajeron a Jesús una mujer adúltera que fue apañada en el mismo acto del adulterio. Fue una cosa horrible. Y Jesús nos enseña una lección preciosa. Ellos ponen a aquella mujer en el medio, allí, avergonzada, y ellos empiezan a acusar. ¿Qué hace Jesús? Jesús no dice nada. Él se pone en el suelo y empieza a escribir em silêncio, para saber que resposta iba a dar. Pero também, quando deu a resposta, los matou a todos. Que não tem pecado, que echa a primeira pedra. Jesus também escolheu o silêncio quando estava em el Sinedrio, en el Sanhedrin. Ele escolheu o silêncio, mientras lo acusavam. Poucas vezes falou. Jesus escolheu o silêncio também quando foi levado a Herodes, e o rei Herodes queria que Jesus fuera um puppet, haciendo um montonão de señales para que ele, Herodes, pudiera mirar. Não dijo uma sola palavra. E Jesus também se quedou muito em silêncio, poucas vezes falou com Pilatos antes de sua crucifixão. Jesus era muito cuidadoso com seu silêncio, como ia falar, quando ia falar. Ustedes se acuerdan que uma vez os hermanos disseram: ¿por que tu não vas a la festa de los tabernáculos em Jerusalém? Se tu quieres ser conocido, vete para allá. The Feast of the Tabernacles em Jerusalém.
E Jesus disse, não, tranquilos, eu não vou agora. E depois Jesus esperou que todos fueran e ele calmamente se foi depois solo. O que quer dizer isto, hermanos? Decisões atabalhoadas, decisões tomadas a la carreira, decisões tomadas a la prisa, decisões que hacemos, isto não está bem. Silêncio, pausa, meditação antes de tomarmos alguma decisão séria. ¿Sabe con quién Jesús aprendió esto? Con su mamá. Porque dice la palabra de Dios que todas las veces que María miraba algo raro en su hijo, ella guardaba estas cosas en su corazón. Una mujer que sabía la hora de decir algo y de callar y la hora de actuar. Pero cuando Jesús hablaba y rompía el silencio, él cambiaba la vida de todos. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz que tampouco é bueno para uma pessoa carecer de conhecimento, e el que se apresura com los pies peca. La versión original de este versículo dice, peca quien es precipitado. Então, eu te pergunto hoje, Francisco, Pastor Marcos, Joshua, Mônica, Eduardo, todos nós outros que estamos aqui. O que podemos aprender com Neemias? Neemias chegou, observou, nadie sabia que ele estava na cidade, ele levou uns poucos com ele e começou a fazer suas coisas de uma maneira ordenada como o Senhor queria. Eu posso trazer aqui alguns exemplos de pessoas que escorreram o tumulto, que escorreram o barulho, que eles escorreram outras coisas e não foi bueno. Sara, quando pensou que não ia ter hijos, e Deus havia dito a ela, tu vas a ter um hijo, tu vas a ter um hijo com Abraão. Não, eu vou dar minha esclava para que tenha um hijo. E aí nasceu Ismael. E hasta hoje eles peleam. Sansón, su mamá y su papá dijeron, Sansón, toma como esposa una de los hijos de tu pueblo, una de las hijas de Israel. No, yo que y él hizo, y fue hasta las tierras de los filisteos y murió. 40 años pasó de esta manera, sin atender al silencio, sin atender a la voz de Dios, sin atender a la precaución. E morreu com os ojos vazados, sem ojos, como um esclavo aí de los filisteus. Josué, um general de Deus, los gibeonitas chegaram e Josué tomou decisões precipitadas e por esto hizo uma aliança que não deveria ser com os gibeonitas, porque a Bíblia diz que não consultou ao Senhor tu Deus. Tiene, hermanos, uma grande decisão a tomar. Número 1, ore com calma e paciência delante do Senhor. Segundo, reflita em lo que quer o Senhor. Haga como Neemias, basta el lugar tranquilo, solamente você, piénsalo, sem tomar decisões assim, correndo. Terceiro lugar, silencie. E em quarto lugar, se isto é o que Deus tem, então actúe. Há grandes obras a serem hechas por nós, como a obra que hizo Neemias. Em 52 dias, Neemias terminou a obra e reconstruiu os muros de Jerusalém. E eu não sei a obra que tu tienes que fazer, pero sabe que, hermanos, é hora de valorarmos al silêncio. É hora de valorarmos a discrição. Há pessoas aqui, não sei se já passou com vocês. E por favor, não entenda aqui que eu estou sendo o abogado de la mala suerte ou nada de esto. Pero você já reparou que quando queres fazer algo a vezes, e tu empiezas a falar com um, a falar com outro, e menos com o Senhor, que a coisa va mal e que se muere antes de nascer.
Esto não significa que a coisa está jinxed ou que está amaldiçoada, não. Significa, hermanos, porque não houve silêncio, não foi guardado el devido respeto al Senhor, de fazer como Neemias, de poner todo antes delante del Senhor, um silêncio com el Senhor, observar delante del Senhor. Quais são os próximos actos que tu vas a tomar em tu vida? Eu te tenho um conselho. Haga como Neemias. Calladito, calladito, observa a situação de lejos. Piénselo. E se o Senhor te disse, sí, mi hijo, é hora de hacer. Quando Neemias chegou a Jerusalém e ele supo que ele deveria hacer esto, então, ¿qué hizo Neemias, Júlio? Ele puso uma espada em uma mão e a herramienta em el outro, porque ele já havia recebido uma resposta del Senhor. Eu quero que tu me levante a mão se tu estás entendendo o que eu estou dizendo. Levanta tu mão, se estás entendendo. Amém. De não ir fazendo as coisas assim precipitadamente. Pastor, conheci uma pessoa. Este homem é o homem de minha vida. Quando lo conheceu? Ayer. Então, um jovem que disse, pastor, eu estou seguro de que vou fazer isto, e isto, e isto, e isto. Já orou, meu hijo? Já puso delante do Senhor? Hermanos, Neemias nos ensina grandes lecciones. Primeiro, o rei perguntou o que ele queria fazer, e ele se puso em silêncio e orou al Dios de los cielos. Depois, quando ele recebeu a incumbência de ir, ele não falou muito. Dice a palavra de Deus sobre Juan Bautista, que Juan Bautista, ele não saía fazendo muito barulho, ele era calmo, pero hizo uma grande diferença em la nação de Israel. E você? E esta semana? E este mês? O que está passando em tu vida? Tu estás para tomar hoje uma decisão ou amanhã que talvez está um pouco assim. Salga de noite como isso Neemias. Observa todo, considera antes de poner tu mano e tu coração e tu força e todo en esta coisa. Amém, hermanos. Dice a palavra. Eu quero volver então al versículo que Andrés, the first verse that we read, Nehemiah chapter 2, verse 11 to 13. Vamos a ler de novo para terminarmos nosso serviço. Llegué pues a Jerusalém, e depois de estar allí 3 dias, mira que ele já estava em Jerusalém há 3 dias, me levanté de noite, eu e uns poucos varones comigo, e não declarei a homem alguno lo que Deus havia puesto em meu coração que hiciese em Jerusalém. Ni havia cavalgadura comigo, excepto a única que eu cavalgava. Hasta aí está bem. Hasta bem. Quem são as pessoas com quem tu estás compartilhando tus sonhos? Será que tu estás compartilhando tus sonhos com as pessoas certas? Será que não é hora de meditar e pensar que talvez seja tempo de refletir mais, de silenciar mais, de falar um pouco menos e manter uma vida um pouco mais privada hasta que os negócios se concreticem em tu vida? Jericó foi tomada, cantamos isto aqui, verdade? Pero ¿sabe quando houve o grito em Jericó? Quando houve o grito em Jericó? Depois de 6 dias que estavam em silêncio. Então, houve o grito en el 7º dia de Jericó. Piénsalo, hermano, en lo que está haciendo. Ponga a Deus em primeiro lugar. Silencie tu própria voz e escute a voz del Senhor antes de fazer qualquer coisa.
para que não haja problemas, para que não haja confusão, para que não haja arrependimento depois. Haga como Neemias, busca ao Senhor primeiro, entende primeiro, pesquisa primeiro, haga um research, pense bem, e se Deus te dá luz verde, entre e vete em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus.